Hoje nós vamos falar um pouco sobre as duas formas básicas de dividir um programa de treinamento na musculação quando eu opto pelo chamado programa ou divisão AB, que é um treinamento para um dia, diferente do treinamento do dia B, que é o segundo dia, e esses treinamentos vão se alternando, né? Esse AB normalmente ele é usado para no mínimo 4 vezes por semana, porque ele garante pelo menos 2 estímulos por semana, tá? Bom, o primeiro modo de dividir, ele é muito influenciado pelo gênero, homem ou mulher. Por quê? Basicamente, a regra principal não muda entre os dois, que é os exercícios de membros inferiores e cintura pélvica, né, do glúteo para baixo, ficam num dia. Os exercícios da cintura escapular e membros superiores, né, peito, costa, ombro, bíceps, tríceps e antebraço, eles ficam no segundo grupo. E aí, as abordagens de tronco, reto, oblíquo, paravertebrais, transverso, normalmente se direciona em função de gênero, porque as mulheres têm uma demanda e uma necessidade até, né, de maior volume de treinamento nos membros inferiores. Culturalmente, os homens invertem isso para os membros superiores. Então, tem uma tendência para eu equilibrar, né, o tempo de treinamento, de colocar os exercícios de tronco, via de regra, seguindo, né, quando é mulher, seguindo os membros superiores, quando é homem, seguindo os membros inferiores. Tem uma outra forma de dividir essas abordagens que é baseado na posição anatômica dos músculos. Então, basicamente, é recrutar ou selecionar os músculos da loja anterior, né, o meu M-corpo anterior, diferente ou num dia diferente dos posteriores. É interessante porque os dois grandes grupos do membro superior e cintura pélvica e membro inferior, membro superior e cintura escapular, membro inferior e cintura pélvica, eles acabam por ficar em dias diferentes, que é costas, né, e quadríceps. Então atende-se bem, a demanda metabólica tende a ser também equilibrada e tem alguns pontos que tem que ter uma atenção especial. Por exemplo, de acordo com os exercícios que eu vou usar para treinar o quadríceps, eu tenho uma abordagem maior ou menor no glúteo máximo. Então, o dia de o glúteo máximo participar, ele vai necessitar uma estruturação tecnicamente mais detalhada, porque o glúteo máximo também participa junto com os posteriores da coxa em vários exercícios quando eu aciono os posteriores da coxa. Então, o glúteo máximo tem que ter uma atenção especial, dada essa abordagem, tanto nos exercícios de quadríceps quanto nos exercícios de posteriores da coxa, assim como os adutores do quadril, que dependendo do exercício que eu uso para treinar o quadríceps, eu tenho uma tendência de acionar de forma relevante, né, os adutores do quadril. Então, é importante que a gente considere, primeiro selecione os exercícios dos grandes grupos e depois considere a participação desses pequenos grupos quando eu vou dividir. Um ponto de atenção, não é uma regra, mas é um ponto de atenção. Se eu quiser aproveitar a exaustão prévia nos grandes grupos para os pequenos, nos membros superiores, é importante eu considerar que na posição ortostática, a loja anatômica anterior, eu vou estar direcionando para os flexores do cotovelo, que são secundários nos exercícios da loja posterior, que é o grande dorsal. E assim se inverte no tríceps participando dos exercícios de peitoral maior e alguns de deltoide, portanto, fugindo a regra, né, ou o conceito de 100% loja anterior e posterior. Então, é uma possibilidade, a gente percebe, né, aí eu estou falando da minha história acadêmica, do que eu percebo aí nos treinamentos que eu vejo sendo prescritos e executados, que existe uma tendência de simplificar, porque a segunda forma não é, ela exige conhecimento técnico, conhecimento de biomecânica, cinesiologia, e aí as pessoas às vezes optam por usar o mais prático, o mais fácil, e não necessariamente isso deve ser sinônimo de mais eficiente. Tem algumas outras considerações que devem ser feitas, já falei disso no vídeo do Leg Day, mas eu particularmente sempre tenho uma tendência a seguir a regra da experimentação e da individualização. Então, o indivíduo experimentando as duas formas, tem várias maneiras de combinar a forma, a segunda forma, né, que é a loja anterior e posterior. Então você vai, além de oportunizando uma variação maior, né, você vai possibilitando que as pessoas consigam, por elas mesmas, perceberem a adaptação a um tipo, outro tipo, e não que sejam excludentes. Inclusive podem ser usados, né, numa periodização mais longitudinal, podem ser usados tranquilamente as duas formas, né?
Até para quebrar um pouco a rotina da pessoa saber, segunda e quinta eu vou sempre treinar exercícios diferentes, mas com essa abordagem. Terça e sexta eu tenho uma abordagem que também há 5 anos, 10 anos que eu faço. Quem se adapta, sim, ótimo, mas eu chamo a atenção para a gente não privar os alunos de ter essa experimentação. Espero que tenha ajudado aí e que promovam aí reflexões e discussões sobre como conduzir as pessoas no treinamento da musculação.